a proposta dessa live é trocar essas ideias, mostrar o que funciona, né? Assim, como é que as pessoas ganham dinheiro atualmente, caso você nunca trabalhou, por assim dizer, né? Então você vai saber como é que as pessoas que estão trabalhando atualmente, como é que elas ganham dinheiro. E vamos pensar junto o que a gente pode fazer, inclusive, para melhorar, entendeu? Assim, o que nós podemos fazer no futuro, né? Principalmente nesse contexto estranho de pandemia, etc. O que a gente pode fazer agora para continuar sobrevivendo, né? Porque o dinheiro também não é nessa perspectiva de, meu Deus, assim, eu vou ficar rico. Não, a gente precisa sobreviver. Artistas precisam, em geral, sobreviver, né? Então, assim, a gente tem que, principalmente nessa época, buscar meios diferentes de fazer isso. Beleza. Eu vou falar, começando agora, que existem 3 formas de você fazer dinheiro com malabarismo, que é rua, circo e eventos. Basicamente, são essas 3. Onde eu, como indivíduo, tenho mais experiência? Eventos. Eu já tive experiência na rua. Nunca tive experiência no circo, propriamente dito, aquela questão profissional do circo, de você fazer escola nacional, você fazer algo. Não tive experiência. Conheço relatos e vou passar eles para vocês. E trabalhei pouco na rua. Por isso que o convidado de hoje é o Babel. O Babel está aqui na live nesse exato momento. E ele vai, por ter uma experiência muito maior de campo, muito maior, muito mais forte do que a minha, para poder falar sobre esse aspecto, né? Então, assim, o foco dessa live vai ser basicamente entretenimento, né? No caso, eventos e coisas do gênero, que é o que eu já vivenciei mais ao longo da minha trajetória de 5 anos dentro da arte. O Babel vai complementar com a questão da rua. E a questão do circo vai ficar assim também um pouco dependente das pessoas que têm mais experiência também e puderem contribuir com esse assunto. Beleza? Tá? Eu vou agora falar levemente sobre a minha jornada como malabarista, porque isso vai ser necessário e importante para eu poder explicar a questão de como eu faço dinheiro quando se trata da arte. Eu comecei a fazer malabarismo numa época que eu trabalhava com uma empresa de brinquedo infantil. Numa empresa que fazia aluguel de brinquedo infantil. E ela fornecia a questão de, vamos supor, do pula-pula, e meu papel era montar o pula-pula, beleza, e garantir que tudo estivesse funcionando. Só que nessa época eu comecei a aprender o malabarismo, então eu juntei o útil ao agradável. Era muito benéfico para mim, sendo o monitor, o tio do pula-pula, entre aspas, fazer o malabares, porque atraía mais as crianças, atraía mais até a própria pessoa que estava contratando, e eu conseguia, né, meio que me permanecer nesse emprego, tá ligado? A questão é que isso foi a minha porta de entrada pro mundo do entretenimento. O que eu quero dizer com porta de entrada pro mundo de entretenimento? Eu fui descobrindo nessa época, onde eu trabalhava como monitor, que existiam várias pessoas que faziam o que a gente chama, né, de entretenimento em festa. Entretenimento infantil, muitas vezes, né, porque é mais voltado pro público que é mais jovem. Mas, de qualquer forma, aquilo era um mundo assim, das pessoas que fazem trabalho com crianças, né, que vão e buscam entreter durante uma festa de aniversário. E essa foi a minha porta de entrada. Logo depois que eu parei de trabalhar com eles, eu já tinha certos contatos e que me mantiveram, entre aspas, podendo fazer um trabalho aqui e ali, participando de festa, participando de evento e entretendo as crianças. A questão é que eu vou salientar logo agora, nem todo lugar tem essa mesma disponibilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu vivo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existem pessoas que estão dispostas a pagar e veem como interessante a questão de uma pessoa animando e fazendo malabarismo para os convidados, etc. Dependendo de onde você está, não necessariamente esse é o caso, né? Então, assim, o que eu vejo é que pessoalmente, eu tive um privilégio, entre aspas, né, assim, na verdade não é nem entre aspas, eu tive um privilégio de ter essa oportunidade de trabalhar com um evento logo de cara. O meu primeiro contato, né, trabalhando e ganhando dinheiro com o malabarismo, foi esse. E assim, muitas pessoas, a realidade da maior parte, 90% dos malabaristas, não é essa. Porque a gente não tem necessariamente esse caminho assim, onde as pessoas estão dispostas a pagar 200, 300 reais para ter o seu trabalho num evento com você participando, etc. Entendeu? Então, assim, agora é o momento em que eu vou chamar o meu amigo Babel, que a gente vai começar um bate-papo interessante,
para ele falar a perspectiva dele, já que eu já expliquei a minha história aqui, etc. Ele vai falar um pouco da perspectiva dele e a gente vai prosseguir a partir daí. Salve, Babel! Tranquilidade, Tranquilo, meu mano. beleza, boa Satisfação aqui em tarde. primeiro lugar ter Satisfação você, é minha. tá bom? Eu quero que você, assim, muitas pessoas aqui não te conhecem ainda, então você fala um pouco da sua história, de como você começou e qual foi a sua pegada desde o início, assim, de como é que você trabalhou, como é que você sobreviveu dentro da arte. Manda ver. Então, eu sou o Babel, e só corrigindo que ali você citou que havia viajado, eu não tenho essa experiência de pegar BR, de chegar em outros estados, no caso. A minha experiência, ela se envolve mais aqui em trabalhar na rua de Fortaleza, aqui no Ceará. Isso. Beleza, me engano meu aí, Então, e o Brasil é um país que ele tem uma proporção assim, continental. Então, quando a gente fala de experiências de trabalhar na rua, é bem complicado, porque assim, a minha experiência em Fortaleza pode ser diferente da experiência de alguém que mora lá na outra ponta do país, sabe? É uma coisa que depende muito de como as pessoas são educadas para tratar um artista de rua. E isso varia muito. Então, assim, em relação aos 3 setores que você já estabeleceu, né, que seria circo, eventos e semáforo, o circo eu também tenho pouquíssima experiência. Inclusive, se tiver, né, algum malabarista de circo aqui na live assistindo a gente, vai ser muito legal se ele comentar quais são os trâmites assim para trabalhar no circo mesmo. Eu creio que seja algo contratual, onde você assina um contrato com o circo e siga em turnê assim com eles, né? Mas em relação a eventos, foi algo que me acrescentou muito na carreira como artista, que me deu assim, ampliou os caminhos, sabe? Quando eu entrei para um coletivo, um grupo chamado Mumbak Atai, que significa fazer despertar pelo fogo. E o Mumbak, ele trabalha justamente com isso, com espetáculos de fogo. E aí a gente aborda eventos no geral, né? A gente trabalha tanto em festas rave, como em restaurantes, bares, hotéis, lugares que tiverem a fim de contratar um espetáculo de fogo, a gente bola uma apresentação específica para aquele ambiente. Até porque fogo é algo delicado, não é todo ambiente que está propício a receber um espetáculo de fogo, né? E então, assim, como ganhar dinheiro fazendo espetáculos de fogo? Eu acho que você tem que, em eventos, né, na verdade, eu acho que você tem que estar bem aberto. Você não pode falar, eu quero trabalhar apenas com festas rave. Porque é necessário que tenha uma festa rave todo dia da semana ali, toda semana vai ter que ter uma rave e você vai ter... Aí beleza, lucrativo, ótimo. Mas, então é mais fácil que você fale, não, eu trabalho com festa rave, mas eu também trabalho com aniversários, eu também trabalho em restaurantes, eu também trabalho em vários tipos de eventos. Você tem que ter um leque bem amplo se você quiser que isso te traga retorno, sabe? E justamente. em relação a essa Isso que eu queria parada até. de eventos ainda, acho que pode falar. Beleza. Isso é uma coisa extremamente importante que você acabou de pontuar, que eu acho que vale para todos os âmbitos. A flexibilidade, quando se trata, né, de trabalhar com arte, ela é Sim, muito grande. Você tem que ser flexível. Então, assim, a rua, ela é mais complicada. Você tem que ter, né, você tem que estar habituado. Você tem que ser uma pessoa, assim, eu diria, um pouco mais extrovertida. Você tem que, sim, exato. né, fazer o máximo de uso das suas habilidades, né, para você conseguir sobreviver, porque é algo, né, o mundo, né, vamos dizer, o mundo externo, ele não facilita a nossa vida, né? A gente está sempre meio que remando contra a corrente, tá Exato. entendendo? Então, assim, ele requer esse jogo de cintura, requer essa flexibilidade para você conseguir, de fato, avançar, né, e se estabelecer. Pode continuar. Seria algo tipo, quando a gente trabalha no sinal, a pessoa não está esperando aquele entretenimento, sabe? É, Então tem uma diferença muito grande. Por exemplo, se a gente é contratado para trabalhar numa festa rave, acho que trabalhar em eventos de música eletrônica é o que eu mais gosto de fazer, porque eu me divirto junto. O problema é que muitos artistas, eu vejo que eles, quando vão trabalhar num evento de música eletrônica, eles não valorizam o próprio trabalho. Como assim? Ah, eu me apresento no evento de vocês, faço a intervenção artística no evento de vocês,
mas em troca vocês me dão aí um valor em água e a entrada do evento, para eu não ter que arcar os custos de entrar no evento. Pô, ótimo, você vai lá, você vai curtir o evento e tal, vai ganhar ali uma refeição, mas você está olhando para todo o seu desenvolvimento malabarístico e meio que cuspindo em cima. Essa é a minha visão, sabe? Porque a gente tem que valorizar nosso trabalho. O nosso trabalho, pô, eu tenho 10 anos de malabarismo. Acho que dá para terminar umas 2 faculdades de engenharia em 10 anos, pelo amor de Deus. Então eu tenho que valorizar esse trabalho e cobrar um preço justo mesmo. E falando ainda sobre essa conexão de rua e eventos, na rua a pessoa não está esperando esse entretenimento. Quando eu vou me apresentar numa festa rave, por exemplo, as pessoas querem aquele entretenimento. Então quando elas veem que a gente acendeu as tochas, todo mundo já vibra, já forma aquela roda, todo mundo apoiando a gente, incentivando. É muito mais fácil você lidar com um público que está te esperando do que você lidar com um público que está ali só indo para casa ou para o trabalho ou estressado e de repente está ali você. Isso pode mudar o dia da pessoa para melhor ou não. Você tem que estar preparado para tudo. Muitas vezes vão te olhar com raiva, sabe? Então acho que trabalhar na rua é você, acima de tudo, lidar com pessoas. E às vezes vão te ignorar, às vezes não vão te ignorar, as pessoas vão estar ali pagando o que elas acham que devem pagar pelo seu trabalho. E é muito complicado isso, porque eu não sei como é em torno do Brasil esse lance de viver na rua. E por isso que eu não quero nem entrar em valores, você vai ganhar tanto, porque isso não existe quando você trabalha na rua. É muito flexível. Exato. Também. O que eu vejo, assim, que a grande maioria das pessoas trabalha com metas. Então, tipo, hoje a minha meta é fazer R$ 200. A pessoa trabalha até fazer R$ 200 e volta para casa dela. Se ela pode ter essa meta ali diariamente, todo dia tá tirando ali R$ 200 e voltar para casa dela. Agora, como que você vai fazer para atingir essa meta depende muito do lugar onde você tá, sabe? Da aceitação do público aonde você está. Que é o que eu mencionei no início, sabe? Assim, depende do que as pessoas, o que elas valorizam. Porque assim, se você tem esses eventos onde as pessoas chamam você para o entretenimento, mesmo que seja apresentação de fogo, por exemplo, significa que quem está organizando valoriza esse tipo de arte, esse tipo de intervenção. Então, eles vão estar predispostos a pagar. Mesma coisa na rua. Uma pessoa mencionou aqui como é para vocês trabalharem na rua, e o Kainan, logo em seguida, falou assim, acho trabalhar na rua mais fácil pelo fato de não ser uma obrigação, sabe? Então, assim, também tem isso. Eu acho que são dois extremos que a gente tem aqui. Por um lado, trabalhar na rua é aquela coisa assim mais livre que você tem na vida. Assim. Você dita o seu horário, o que você vai fazer, quando você vai fazer. Aonde você vai fazer. Então, assim, é algo completamente livre nesse sentido. De você realmente não tem amarras com um contrato, com a demanda que você tem que cumprir. Não, isso não existe, claro. Só que a rua, ela também tem certos empecilhos. A rua, ela é um ambiente, em uma certa medida, hostil. Então, assim, como é que responde essa pergunta de como é que você trabalha na rua? A minha resposta é, primeiro, lance do jogo de cintura. Você tem que estar preparado, né, para os imprevistos. O que eu quero dizer com imprevistos? Assim, a rua é imprevisível, literalmente falando, ela é imprevisível. Então, assim, você tem que primeiro fazer uma experiência de campo, que eu diria, é você chegar, ver como é que funciona o semáforo, o básico, ver o tempo do seu semáforo. Quanto tempo tem de apresentar? Então você fica treinando do lado do semáforo para você sincronizar e mentalizar o quanto tempo você tem de apresentação para logo assim que você já está quase acabando, você para você poder recolher. Isso é o básico. Você tem que estar ciente do tempo. Que a gente tem que estar pegando ali é o tempo do semáforo mesmo. Exatamente. E isso é uma coisa que vira memória muscular, sabe? Se você treina muito no mesmo ponto, você vai pegar certinho o final né? Quando estiver prestes a abrir, você vai conseguir recolher. Você já sabe, assim. Você sabe, rola um estalo. Então, assim, o que eu diria, o que é necessário para você trabalhar na rua? Você precisa ter uma certa vivência. Então, você tem que chegar, você tem que testar, você tem que ver como é que funciona a questão dos camelôs, o pessoal que já vive ali. Vou dar um exemplo bem interessante aqui agora. Uma vez, eu e um amigo resolvemos tentar fazer malabarismo no metrô, aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente foi, assim, sem saber exatamente como é que funcionava. Vamos lá, a gente foi maquiado como palhaço para fazer uma apresentação. Eu no malabares e ele falando e engajando a galera. No primeira apresentação que a gente fez, no primeiro vagão que a gente entrou,
logo já rolou o primeiro embate. Por quê? Porque já haviam pessoas, tanto para vender, quanto fazendo apresentação de dança naquele vagão, esperando o meio que o metrô começar a andar. O que significa? Ele já tem ali estipulado uma organização. Eu não podia, eu nem ele podíamos chegar lá de estopim querendo apresentar. Tá entendendo? Eles têm uma ordem. Se você quer participar, você tem que entender primeiro, meio que entrar numa espécie de fila, sabe? Porque você vai ter um lugar estipulado e uma hora para você fazer para não causar conflito. Você também tem que entender qual é a dinâmica desse lugar que você tá falando, né? Assim, quem que já trabalha ali? Você vai atrapalhar as pessoas que já trabalham ali? Ou você vai ajudar? Muitas vezes a gente acaba ajudando. Porque Faz amizade. Exatamente. E muitas vezes, quando alguém para por conta do entretenimento, por conta de uma apresentação, ela acaba tendo mais chance do moço da água vender a água dele, tá ligado? A pessoa que está ali vendendo, ela consegue ter a oportunidade de chamar a atenção dessa pessoa. Então, assim, tem casos onde você auxilia, né, e que você tem que buscar eles, sim, e tem outros que você não é bem-vindo. Você tem que entender e ver como é que é, porque você não quer causar conflito, você quer chegar da maneira mais, né, suave quanto possível. Isso me lembrou de uma experiência que eu já tive aqui em Fortaleza. Eu gosto muito de fazer semáforo em frente à Avenida da Universidade, a Universidade Estadual aqui do Ceará, Federal, sim, eu acho. Enfim, é um bairro assim bem universitário, só tem jovens e etc. E nesse dia, cara, foi o dia do trote do pessoal. E eu não sei como é aí no Rio, mas aqui, quando o pessoal faz trote, vai todo mundo pra rua pedir dinheiro para os carros também para fazer a festa. E tal hora tava eu lá trabalhando, fazendo semáforo, e o pessoal veio pegando dinheiro que era para mim, sabe? E eu assim, gente, vocês vão me deixar pobre. Aí eu comecei já a conversar, já fiz amizade com todo mundo que tava ali. Aí eles, não, a gente deixa esse para você, eles foram fazer em outros lugares, sabe? Mas são as adversidades que tem na rua que vão aparecer a todo momento. Já rolou de eu estar me apresentando e aparecer um cara, assim, extremamente doido, assim, de N substâncias, e ficar pedindo dinheiro no meio da minha apresentação e depois me olhar bravo, querer vir pra cima de mim. Eu falei, vixe, esse cara aí, sabe? Então você tem que saber lidar. E eu acho que o pior jeito de lidar com tudo vai ser com confusão, briga, responder de volta quando te falarem algo. É sempre você ficar na paz, assim, entender que às vezes ali não é o seu lugar no momento e procura outro. Acho que na rua a diplomacia ela te salva muito dessas coisas que acontecem, sabe? Justamente. Vou fazer também um segundo adendo aqui agora, sobre a questão dos eventos. Dos eventos que eu quero dizer é assim, eu acho que esse é o ponto assim, firme dessa live, que é a questão de que a união faz a força, de certa forma. Por que eu quero dizer que a união faz a força? Eu mencionei do caso de você estar na rua e você se junta com alguém já está trabalhando e vocês acabam se fortalecendo por tabela. Na rua, as pessoas também têm como não trabalharem sozinhas, mas fazerem um palco aberto. Eu tenho certeza que vocês já chegaram a ver em algum momento pessoas que trabalham numa praça pública, né? E é um conjunto de artistas que estipulam um dia, estipulam uma data para fazer a apresentação, e nessa apresentação chega público, chega criança, chega muitas pessoas, cada um se apresenta uma hora, tem um grande finale, todo mundo arrecada, passa o famoso chapéu, né? Todo mundo divide o valor arrecadado. E muitas vezes essa questão assim de se manter unido com os outros, ela acaba sendo favorável para nós que somos artistas. Muitas pessoas são mais aquela coisa do lobo solitário, prefere fazer sozinho, prefere viajar sozinho, tem o seu rolê, tem a sua coisa. Mas assim, eu vejo que, por exemplo, do meu lado, eu sou muito mais a pessoa que chega junto nessas apresentações, por exemplo, públicas que estiverem rolando. E também quando se trata de evento, cara, esse contato com quem já trabalha é extremamente importante. Você quer estar junto com um cara que vende salgadinho em festa infantil, vende mini lanchinho. Se essa pessoa é seu parceiro, toda vez que ele conseguir festa, ele vai recomendar você e você também vai conseguir a festa. Então, assim, esse contato, essa coisa de você estar sabendo quem faz, como faz na sua cidade. Quem é que faz, quem é que trabalha com entretenimento e como é que essa pessoa trabalha com entretenimento.
Você saber como a pessoa faz já te dá um norte de como é que você tem que fazer também. Não que você tem que copiar o outro, mas você quer seguir o que as pessoas já estão fazendo. Né? Você está seguindo mais ou menos esse molde. E quem faz, muitas vezes te abre essas amizades, porque são pessoas que trabalham com entretenimento também, mas não é performance, sabe? É outra coisa. E aí vocês conseguem fazer essa ponte, vocês conseguem se entender e se ajudar. Eu percebi na época que eu trabalhava, né, no lance do pula-pula, isso era muito comum, né, das pessoas terem esse. Pode lançar aí, isso é só informação. Eu acho que essa arte de passar o chapéu, ela envolve uma dinâmica completamente diferente de você trabalhar no semáforo. Porque o Sim. semáforo é aquilo assim, as pessoas não estão te esperando, as pessoas não estão ali porque querem, elas estão ali porque está vermelho o semáforo, e você tenta convencer elas, naquele curto espaço de tempo, de que você merece uma contribuição. E o passar o chapéu não, ele envolve você saber abrir uma roda, saber manter essa roda, saber passar o chapéu, é algo assim. Enquanto o semáforo, a gente tem 2 minutos de apresentação, numa roda, a roda pode durar 2 horas, 3 horas. Então, é uma coisa que ela tem outra dinâmica, completamente diferente, mas ambas estão ali encaixadas na arte de rua e ambas são marginalizadas por pessoas assim que não têm tanto reconhecimento de arte, né? E esse lance que você falou de ir conhecendo as pessoas e que vai um ajudando o outro, é muito verdade. É uma coisa assim, que a gente só consegue esses contatos mesmo, botando a cara a tapa e indo trabalhar, sabe? É. Fazendo essas amizades, não é uma coisa que você vai ter ali pronto, uma carteirinha de contatos de gente que vai estar te ajudando, é uma coisa que você consegue ir trabalhando. E É um em processo. relação aos eventos, eu estava com alguma coisa em mente para te completar, mas agora já passou. Vamos Né? seguir aí o fluxo da live que tal hora volta. Tranquilo. Sobre o circo, que a gente está mencionando um pouco sobre o circo. Eu vou falar sobre os relatos que eu tenho dos meus amigos que já mencionaram sobre isso, que fazem a Escola Nacional de Circo que tem aqui no Rio de Janeiro. Como é que você entra numa escola nacional, né, para ganhar dinheiro? Você tem que passar por uma espécie de concurso, eles têm uma prova, né, e na Sim, maior parte das vezes, o que eles estão procurando é um perfil. O que eu quero dizer com perfil? Não é só fazer malabarismo. E também não é só fazer palhaçaria. É você ser, tipo, você tem que ter um leque de habilidades relacionadas a teatro, relacionadas à acrobacia, relacionadas ao próprio malabares e etc. sim. E tudo isso num pacote em que eles consideram que dá para lapidar, dá para trabalhar. Entendeu? Assim, trabalhar no circo, ele acaba sendo um pouco mais excludente, entre aspas, excludente, porque assim, eles procuram esse perfil específico, e se você não se encaixa nesse perfil, eles prontamente vão te vetar a entrada. Então, exemplo disso, a Escola Nacional de Circo, ela fica próxima da minha casa, numa praça que tem, pública. Só que eu não tenho como ir para entrar na Escola Nacional de Circo. Vamos dizer que eu queira treinar, eu sou aqui um malabarista, eu gostaria de trocar ideia com quem já faz parte. Para você entrar na escola de circo, você tem que entrar em contato com pelo menos um dia de antecedência, por e-mail, para eles autorizarem a sua entrada no dia seguinte. Então, assim, Uhum. o contexto, ele acaba sendo um contexto um pouco mais restrito. Então, assim, quando me corrijam se eu estiver errado, né? Mas assim, a impressão que me dá quando se trata do circo é que ela é uma coisa assim que é quase arrebatadora, assim, porque você tem muitas obrigações, você tem que cumprir assim a questão dos avanços dos treinos, eles são constantes, você está sendo pago para treinar, você está sendo pago para estar ali todos os dias fazendo, né? E isso por consequência gera uma cobrança muito forte de você e gera esse ambiente, né, um pouco mais excludente. As pessoas do próprio circo, elas vão treinar, vão pro rolê que tem os artistas, sabe? Elas chegam mais. Não todas, mas algumas fazem. Só que o ambiente circo, ele me passa essa imagem. Essa imagem que eu tenho da Escola Nacional. Existem outros exemplos que são circos assim, de proposta que é muito mais social. Que a proposta social ela é assim, de tipo, buscar novos talentos em locais periféricos. Aí é completamente diferente a Uhum. pegada. Tanto que eles não estão nem exatamente pagando você por isso. Eles estão te oferecendo, né, esse ambiente onde você pode se melhorar, onde você vai poder entrar em contato com outros artistas, né, e você vai ganhar dinheiro quando vocês fizerem a apresentação. Isso é o exemplo do Circo Crescer e Viver que tem aqui no Rio de Janeiro.
que se você tiver empenhado, se, né, tiver querendo treinar, etc., você pode entrar em contato com eles, você começa a fazer, e quando tiver apresentação, eles te chamam, e aí vira uma espécie de palco aberto, só que é no ambiente deles. Eles têm lá o circo para Legal. poder participar, e você recebe uma parcela, né, referente ao que você fizer. Basicamente é isso. A minha experiência com circo, ela é bem limitada, assim. Tanto que eu sei que existem algumas famílias que são bem tradicionais do circo, assim, aqui no Brasil. Sim. Que tipo, gerações e gerações de pessoas da mesma família que vão trabalhando com circo. Eu acho isso bem legal. E eu gostei desse seu relato em relação à escola de circo que tem aí no Rio. Já tinha pesquisado sobre ela, tinha achado super bacana. E foi interessante saber essa visão também. Bem interessante mesmo. Ó, mencionaram aqui nos comentários, né, que o Quinho falou que aqui em São Paulo as fábricas de cultura são nesse estilo. Eu gosto muito mais desse estilo do Crescer e Viver, né? Essa pegada social, sim, que ela agrega muito, ela profissionaliza através da arte, sabe? Eu falo muito dessa palavra, assim, profissionalizar através da arte é você dar os instrumentos a uma pessoa que ou ela pode trabalhar ali, né, vamos supor, com o circo, etc., ou ela pode, depois que aprende, ela pode traçar o próprio trajeto fazendo na rua, participando de palco aberto, enfim, ela decide o que ela quer fazer, né? E tá, eu falei de. O cara perguntou aqui. Repete o nome. Mendes, perdão. É o Mendes. Escola Nacional de Circo, que é o mais restrito que eu mencionei, tá? O outro é o Circo Crescer e Viver. Tá? Escola Nacional, Circo Crescer e Viver. Show? Eu vou só aproveitar aqui que o Mendes comentou para falar de um trabalho muito legal que ele faz. Ele também faz tutoriais de malabares, mas tem um diferencial que eu achei fantástico, assim, que é com legenda em libras na linguagem dos sinais. E eu achei isso muito legal. Assim. Eu cheguei a ver. Não sei se eu consegui me desejar a mente, mas pretendo, caso não esteja ainda. É bem legal assim, o trabalho dele. Fazendo aqui um resumo, entre aspas, do que foi dito até agora nessa live, né, a gente está mencionando dos 3 âmbitos onde você pode fazer dinheiro, que eu resumo em 3, que é circo, rua e entretenimento. Para todos eles, é necessário esse jogo de cintura que eu já mencionei. Porém, cara, a gente está aqui para estimular. O que eu quero dizer com isso de estimular? Assim, porque a gente precisa estar mais presente. A gente precisa fazer com que as pessoas vejam valor na arte que a gente faz. Né? Então, assim, a gente tem que procurar, né, na medida do possível, tá divulgando o nosso trabalho, tá fortalecendo uns aos outros, sabe? Então, assim, é esse lance que o Babel acabou de falar. O Mendes faz tutorial com libras. Caramba, que incrível. Joga isso no ar, sabe? Divulga isso. Sim. Quem mais faz trampo? O que mais faz? A gente tem que se fortalecer em primeiro lugar, né? Eu acho que isso é o essencial. E a partir disso, a gente consegue conquistar o mundo. Conquistar o mundo é conseguir essa independência financeira. O malabarismo e a arte é o centro da sua vida. É possível de se tornar o seu principal ganho financeiro. Só que você vai requerer, assim, um certo trajeto. E se você está começando, você não pode fazer sozinho, entendeu? Essa ajuda, né? A gente está se apoiando, em primeiro lugar, eu diria que é o essencial, é o marco zero, né, por assim dizer. E a gente tem que desconstruir essa visão que é muito forte no Brasil, em cima de que arte, não estou nem falando só do malabares, mas arte no geral. Arte não é trabalho. Gente, arte é trabalho, sabe? Arte é um trabalho e a gente trabalha nisso porque a gente quer. Não é porque a gente não tem mais o que fazer, não tem para onde correr, então eu vou ser artista. Não. A gente estuda para ser artista. E a gente tem, acho que assim, para você querer idealizar um futuro no Brasil onde trabalhar com arte seja mais justo, a gente tem que ir atrás de desconstruir isso. E é uma coisa, assim, urgente, sabe? Porque sim, se a gente for falar do Brasil e de trabalhar na rua, o Brasil, agora, assim, vamos falar de pessoas em situação de rua. Não estou nem falando de malabares, estou falando de pessoas que vivem nas ruas e que, às vezes, têm muitos direitos, assim, negados, como higiene, alimentação e etc. Eu dei uma pesquisada e eu vi que são mais de 100 mil pessoas que vivem em situação de rua no Brasil. E isso causa uma mazela social muito interessante, que é, tipo assim, a normalização dessas pessoas.
Para muita gente é normal estar ali no metrô, no terminal de ônibus, em algum canto, e ver alguém deitado no chão, alguém pedindo dinheiro. Os pedintes, eles estão por todos os lados. Então, a gente junta isso numa sociedade que não tem investimento em cultura e arte. Então, para as pessoas é muito fácil confundir o artista de rua da pessoa que vive em situação de rua. Muita gente acha que o artista de rua não faz faculdade, que o artista de rua ele está ali trabalhando com isso porque ele não tem para onde correr, que o artista de rua passa fome. E, gente, isso não é verdade. A gente está ali trabalhando, é uma profissão, sabe? E a gente tem que ir atrás de desconstruir isso. Eu não lembro onde foi que eu vi, então não tenho como dar essa informação assim, a fonte. Mas investir, quando o Brasil, o governo, o Estado, ele investe em arte R$ 1, ele recebe R$ 13 de volta para os cofres públicos. Então, assim, investindo R$ 1.000, recebe 13 mil de volta para os cofres públicos. E isso, assim, a gente tem que ter esses dados para que a gente possa eleger representantes que tenham essa conscientização e que invistam em arte da maneira correta. A gente está numa situação atual do país que a gente não tem mais Ministério da Cultura e que a nossa Secretaria de Cultura foi transferida para o Ministério do Turismo, alguma coisa assim. Então a gente não está muito bem representado, não estamos nada bem representados. Ó, eu até escrevi aqui, e a gente precisa de dados e incentivos para ampliar o impacto na economia. A arte no Brasil, ela tem forte peso econômico e poderia ter muito mais se houvesse uma política pública efetiva para esse setor. Segundo o levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado aí do Rio de Janeiro, a indústria criativa ela foi responsável por injetar 171 bilhões na economia brasileira em 2017, e o montante foi equivalente a 2,6% do PIB naquele ano. Então, assim, arte dá dinheiro. O Brasil, ele não investe nada em arte, mas ele perde muito pouco em relação ao tanto que ele produz de cultura, entende? Por exemplo, no século XX, o Brasil foi a terceira maior potência de produzir músicas populares. A gente só perdeu para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Então a gente está toda hora produzindo arte, mesmo sem incentivo. Imagina se tivesse, sabe? Justamente. E olha, é interessante você ter trazido esses dados que eu mesmo não sabia real. E assim, eu acho que é essencial que a gente se organize, além, né, da colaboração, né, da gente estar sempre se fortalecendo, de estar buscando o que eles ouvem. Né, para você implementar política, você tem que estar organizado também politicamente. Você tem que ter pessoas que estão organizadas e coordenadas para trazer e tornar essas mudanças factíveis, possíveis, né? Então, assim, a gente tem que buscar esse tipo de organização. Total. Eu vou fazer uma breve observação aqui em cima dos comentários, né, que a Sam mencionou. A busca da estabilidade é ilusória, mas acredito que a arte, por si só, proporciona independência, fora que é maravilhoso trabalhar com ela. Né? Você consegue mudar o dia de alguém, ganhar um sorriso. Esses são os momentos assim mais gratificantes de fazer. Por exemplo, né, trabalho no semáforo. Como é que é fazer o trabalho no semáforo? Na rua? Cara, é uma mistura de rejeição com abraço. É uma mistura de momentos você pega só taxista no semáforo, onde ninguém vai te dar nada praticamente. Né? Todo mundo não está nem olhando para sua cara, porque os taxistas estão cansados de ver. Em outros momentos, você toca o coração de alguém. Você toca o coração de uma pessoa, de uma família, que está ali e ela sorri de volta para você e te dá, te contribui, sabe? Então, assim, é essa mistura, esses 8 e 80. Às vezes você só leva, entre aspas, tapa na cara, outras vezes você é abraçado por esse estranho, né? O Mendes comentando. Uma vez estava no sinal e uma senhora passou de carro e disse que era para eu estudar e deixar de vagabundagem, sendo que eu ia para o sinal antes de ir para a própria faculdade. E para minha alegria, a senhora do carro era professora de uma disciplina e me deu R$ 50 porque ficou toda errada. Olha que situação constrangedora, sabe? Assim, porque a pessoa ela já está partindo do pressuposto, você trabalha com arte, você é vagabundo, você não, sabe? Assim, você não tá fazendo a melhor escolha que você poderia na sua vida. Né? Então, assim, eu já vi muito, principalmente o motoqueiro, que consegue falar com você mais rápido, né? Verdade. O cara tá ali parado, e aí assim que o semáforo abre, ele aproveita para lançar
lançar ou elogio, né, que são raras às vezes, ou lançar esses comentários assim que são deliciosos de receber, que é dizer que chamar você de todos os nomes possíveis, né? De E assim, mas graça. na realidade, as pessoas elas têm que de certa forma compreenderem assim de que aquilo ali é uma espécie, é uma escolha, sabe? É uma Sim. escolha e se você passa para ver como algo válido, algo que assim a pessoa está se dedicando diariamente a melhorar aquilo, quando você passa só para considerar isso, você vai poder apreciar de outra forma também. Porque essas pessoas, com certeza, não estão apreciando, não estão vendo o que você está fazendo. Elas não veem valor nem tipo no truque que você está executando, sabe? Ela não consegue, isso meio que está travado na cabeça dela, né? Então essa desconstrução, conforme nós como país, se a gente passa a valorizar mais a arte, as pessoas passam a ver com outros olhos também essas coisas, isso vai gerar um impacto nas próprias pessoas, em como elas veem e falam assim, putz, a pessoa ela está aqui trabalhando de forma tão justificável quanto qualquer outro, entendeu? Então, assim, isso daqui merece, né, o meu carinho, né, a minha compaixão, entre aspas, também. Agora vamos fazer um exercício aqui. Vamos falar de urbanismo. Urbanismo também é sobre você reocupar espaços já existentes e você dar uma nova vida para eles, sabe? Então, assim, o urbanismo, para mim, ele tem muito a ver com a arte de rua. Desde o grafite, que para mim é urbanização pura, assim, você dá uma vida a lugares que estavam acabados quando você enche ali de grafite, faz um painel, alguma coisa. É lindo de ver. E o Malabares, como arte de rua, ele não é muito visto como urbanismo, pelo senso comum. Agora, vamos imaginar um Brasil diferente. Vamos imaginar um Brasil que não tem uns 100 mil pessoas em situação de rua. Vamos imaginar um Brasil onde seja investido mais em arte, tenha mais apoio nesses lados. Aí você está no semáforo e de repente vem uma pessoa e começa a se apresentar. Você não vai achar que aquela pessoa é um morador de rua, você não vai achar que aquela pessoa está precisando de recursos. Você começa a dar mais valor ao trabalho dela, sabe? Como acontece na Europa, por exemplo, onde os artistas de rua são bem mais valorizados. E, cara, a gente vê que é tudo falta de, eu pelo menos, a minha visão, Babel, né? É muito falta de apoio e incentivo dos nossos representantes, sabe? Eu trouxe mais dados aqui. A geração de empregos, somando as áreas de audiovisual, patrimônio e artes, música, artes cênicas e expressões culturais, elas empregaram 106 mil pessoas em 2017. Isso é mais ou menos equivalente ao número de pessoas em situação de rua no Brasil. Entretanto, não existem dados oficiais reunidos pelo governo, são dados de outras instituições, sobre o tamanho desse mercado e seus impactos em outras áreas. A falta dessas informações atrapalha a criação de políticas públicas para o setor e faz sobrar preconceitos na discussão sobre incentivo da parte do governo. Então, assim, você vê que é um efeito dominó, sabe? Sim, justamente. Cara, a gente ainda tem muito o que andar, mas assim, o cenário atual, ele não é completamente inóspito, sabe? Tem todas essas dificuldades, mas assim, na prática, por exemplo, o Matheus, que é nosso grande amigo, ele Sim. recentemente deixou a casa dele para poder, meados assim de onde ele já morava, ele tá pagando a pousada onde ele tá vivendo todos os dias e tá fazendo semáforo durante o dia onde ele pratica e sobrevive, ele consegue o dinheiro para poder pagar a pousada e ainda sobra para ele poder comer, etc. Então, assim, é possível, né? Apesar de todas as adversidades, a gente não tem que manter, né? Eu, pelo menos, gosto de pegar nessas partes que são mais positivas, assim, de que não deixa isso te pôr para trás também, Exato. né, na sua decisão, caso você nunca tenha trabalhado, etc., né, e você esteja nessa curiosidade, como é que é, como é que eu faço, né, como é que funciona a rua, ou como é que funciona o entretenimento, mano, te motivo a fazer, te motivo a sair da sua zona de conforto, aquelas inseguranças de, putz, será que a minha habilidade não tá tão boa ainda? Será que eu não tô... Eu tinha muito essa neura no início, assim, será que eu não tô tão bom para apresentar? As pessoas não vão nem dar valor, eu tô fazendo isso aqui só com, sei lá, só com 3 objetos. A gente vai botando certos empecilhos na nossa própria cabeça. Então, assim, para você que tá nessa indecisão, cara, esquece um pouco isso, confia nas suas próprias habilidades, pega aquela rotina que é confortável, que você domina de certa forma e erra pouco e vai, entendeu? O lance é você se Sim. acostumar, entender e explorar as opções que você tem.
né? Eu acho que a gente não tem que ficar muito naquela coisa de só decidir não fazer, sabe? A gente tem que realmente botar a cara e explorar, também porque quanto mais pessoas tiverem, melhor Exato, o coletivo como um todo, tá sim. entendendo? Eu acho que é um pouco isso do que a Sam falou. Também quero mandar um beijão pra Sam, dizer que eu tô morrendo de saudade dela. E assim, a busca de estabilidade, ela é complicada quando você trabalha com arte de rua, mas ela não é impossível. Se Ela não você ama o que você faz, se você ama ser artista e fazer arte na rua, cara, mete as caras. Busca novos horizontes, trabalha na rua, mas busca trabalhar em eventos, se organizar, como que você pode fazer para gerenciar os dois? Porque viver de arte é isso, viver de arte não é um negócio assim que tem um roteiro certinho, cara, depende de você, sabe? Então, assim, e vale muito a pena. As pessoas que você conhece, no meu caso, assim, foram pessoas incríveis que eu pude conhecer, foram lugares incríveis que eu pude conhecer e que eu ainda estou conhecendo, tudo porque a arte me mostra. E se eu não tivesse escolhido viver de arte, eu não estaria tendo essa oportunidade, sabe? Então, assim, para mim vale a pena. Apesar da gente morar num país que não dá muitos recursos, estamos aí, olha quantos artistas de rua legais que existem aqui no Brasil. Justamente, justamente. Ó, o Kainan falando aqui, eu fui pro Farol fazendo 2 truques. Cara, assim, pra mim, pessoalmente, esse início era meio até complicado. Eu ficava me sentindo realmente muito inseguro. E por vezes eu decidi não fazer porque eu tava me sentindo meio para baixo por conta das minhas próprias habilidades. Mas isso foi uma coisa que eu fui quebrando com o tempo, né? O Hudson perguntou aqui para mim, Babel, você está indo nesse momento para a rua? Não, Hudson, assim, eu estou tendo a oportunidade de estar em casa nesse momento. Eu vim aqui para casa dos meus pais e estou passando a quarentena aqui. Isso é um privilégio que eu estou tendo, porque não é assim com todas as pessoas. Tem gente que precisa trabalhar nessa situação de quarentena, tudo. E assim, não julgo as pessoas que estão nessa situação, porque elas precisam trabalhar, mas eu, no meu caso, eu tenho o privilégio de não estar trabalhando. E não vejo a hora de acabar a pandemia para voltar ao trabalho também. Exatamente. Eu, mesma forma, complementando, assim, não se tornou uma necessidade para mim durante a quarentena estar trabalhando na rua e o evento não rola também, né? E para muita gente não é essa a realidade. Nós dois, eu e Babel, temos incontáveis amigos que Sim, diariamente estão indo para a rua com máscara e tal para poder. Mas assim, é porque a gente tem certas pessoas que realmente não têm opção, sabe? Se é tem uma que necessidade, sobreviver. a gente acaba tendo que se expor, né, a riscos para conseguir retorno. E assim, é necessário, eu desejo toda a sorte do mundo a todo mundo que está fazendo, porque não é o ideal, mas, de novo, é necessário. Às vezes tem que alimentar as pessoas da sua casa, tem que pagar as suas contas, porque a conta não para de vir, né? Então, assim, as pessoas têm que trabalhar. A Sam falando. Ela falou uma coisa muito legal agora. Quando você ama viver de arte, você não se sente obrigado de estar ali. Você vai porque você ama de verdade. E quando você ama, tudo flui. Concordo com ela. Um amigo aqui falando sobre precisar fazer semáforo mesmo durante a quarentena. Tá ligado? É Sim, isso. Sabe? Complementando com a questão da Santos, quando eu tô no semáforo, eu também tô muito nessa mentalidade, cara, eu tô fazendo pra mim. Eu tô melhorando, eu tô aqui treinando, eu tô fazendo. Primeiro que é um lugar que às vezes não favorece tanto. Assim. Se às vezes o sol tá batendo na cara, tem muito barulho, tem muita coisa. Um monte de coisa que atrapalha, mas que intensifica seu treinamento. sim. Então, assim, você tá fazendo pra você em primeiro lugar, e as pessoas, elas vão dar dinheiro porque elas gostaram, porque aquilo tocou, saca? Então, assim, você também não tem que ter muito essa preocupação de tô agradando. Não, se agrada primeiro. Esteja Se feliz com o divirta. que você tá fazendo, sabe? Porque você vai tocar esses universos de qualquer forma. Pensa na rua, é um fluxo, todo semáforo que passa é mais uma legião de outras pessoas que nunca te viram na vida. Sim. Você vai mostrar de novo e de novo. É um ciclo, é um loop. E vai, e vai, e vai. Eu não sei se com vocês é assim, mas para mim, tá na rua tem muito a ver com energia, sabe? Energia no sentido de estar sentindo o momento. Às vezes a gente tá com muitos conflitos internos e eu não consigo lidar com aquilo que tá ali porque eu não tô bem resolvido comigo mesmo. Parece que tudo tá mais É, estressante, o calor tá pior, tudo. Às vezes chove, sabe? É horrível. E às vezes eu tô
tão bem comigo mesmo que pode acontecer tudo isso, eu vou continuar feliz, e aí eu recebo mais sorrisos. Eu acho que a rua, ela é um espelho de como a gente tá. As pessoas, elas vão te tratar, na maioria das vezes, um espelho de como você tá ali se apresentando. Se você tá de cara emburrada, se você tá estressado, eu acho que você transmite muito isso para as pessoas e você vai receber isso de volta também, sabe? Tem Nossa, muito você disso. lançou a braba agora. Sim. É muito questão de energia, assim. É isso. Muito Porque mesmo. justamente nos momentos que eu tava mais assim, dia ruim, que eu não tava me sentindo bem comigo mesmo, é que eu obtive menor resultado. Mas quando você tá bem resolvido, e aí eu diria, bem resolvido também pode dizer questão de música. Para mim, a música é essencial. Você põe seu fonezinho de ouvido para você estar numa batida, para você seguir o seu próprio flow, Isso é ótimo. você tá fazendo para você, entendeu? Assim, naquele momento você só tira para quando você está indo recolher, entendeu? Então, eu diria que isso para mim é essencial. Tá com música tá no meu próprio mundo, sabe? Assim, eu tô ali fazendo para mim, pro meu próprio divertimento, pro meu próprio aperfeiçoamento, e isso vai me dar retorno naturalmente. Eu não preciso, entre aspas, fazer muito esforço. Só vai acontecer naturalmente. Sim. Eu já tive umas experiências assim de poder ir pra rua com música e foi bem gostoso mesmo, porque eu amo encaixar os movimentos e tudo, então a coisa ela já tem um auxílio para fluir melhor. Agora, quando você tá sem música, isso também pode acontecer, né? É questão de você tá ali espairecendo e a energia. Deixa eu dar uma lida aqui. Show. E só fazendo uma observação sobre esse caso da música, tem um amigo meu que faz com aquelas caixas de som enormes. Eu não sei se é JBL exatamente, mas daquelas caixas de som que ele sempre usa no semáforo também. E aí ele põe a música para ele e para todo mundo que tá no semáforo ouvindo, sabe? Então é perfeito, sabe? Puxando uma informação também sobre o investimento que o Brasil poderia dar na indústria criativa, né, que é a indústria de arte e cultura. Assim, hoje a gente está atrasado em relação a países vizinhos, como a Colômbia, por exemplo, que a indústria criativa mudou a Colômbia. Um país que tem uma economia mais simples que a nossa, mas é parecido com o Brasil em termos de produção cultural. A diferença é que eles abraçaram o setor como um vetor para o desenvolvimento. Os Estados Unidos, o segundo maior investimento que eles têm lá, depois de armas e guerras, é o setor de cultura. E isso, cara, é importantíssimo. A França, se eu não me engano, é a quarta, oitava economia do mundo. Eu acho que é também o segundo vetor que eles mais investem é em cultura e arte, porque eles sabem que isso vai dar retorno, assim, injeta milhões de volta nos cofres públicos você investir em arte. Tanto que, assim, você falou, como é o nome da escola aí no Rio? Escola Nacional de Circo A e Escola Crescimento. Nacional de Circo. Sim, falando da Escola Nacional de Circo, aqui no Brasil eu só conheço ela nesse nível, assim, de uma escola de circo renomada, que tem um padrão internacional. Você tá lá, você pode sair de lá para um Cirque du Soleil, por exemplo. Na Sim. França, existem 8. Caramba. Agora, olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho da França. Quantas Sim. Franças cabem no Brasil? Então, assim, cara, é gritante a diferença, sabe? A gente tem muito que estudar mais, que se politizar e que eleger governantes que nos representem como artistas. Porque senão a gente vai continuar nessa, achando que arte é uma brincadeira, a arte não é um trabalho. Exatamente. E falando sobre essa questão de arte ser muito, né, tipo, malabarismo ser muito mais que uma brincadeira, eu vou fazer uma live nessa quarta-feira com um amigo falando sobre especificamente ação com crianças e o poder que isso tem de modificar a vida das outras pessoas, sabe? Uma pessoa falando aqui sem palavras para. Perdão, perdi aqui o comentário. Você consegue ler aí, Babel? Consigo, pera que eu também perdi. Ah, é a Dakini. Sem palavras, eita, perdi de novo. Sem palavras para essa troca de conhecimento, tá demais a live. Quero mandar um abraço também para Ingrid Malabarista. Oi, Ingrid. E um abraço Ingrid para também. Raíssa. Salve todos. E assim, fazendo, né, em termos de agora, o que a gente faz agora, né, para conseguir avançar? Vamos supor que você esteja querendo, né, com as suas habilidades atuais, na sua própria cidade, se desenvolver, seja como artista de rua ou como artista em eventos. Cara, explora as oportunidades, né, entre aspas, que a gente tem
na ponta dos nossos dedos. O Instagram, ele pode ser usado como uma ferramenta para divulgar o seu trabalho. Assim, basta a gente pensar mais ou menos como faz e ir, né, cultivando, sabe? Porque para tudo na vida é essa coisa de cultivar, sabe? Um dia de cada vez, fazendo o que você gosta, mas assim, com um plano, com um objetivo, que nem o DV Videomaker falou esses dias. O objetivo é tudo. Você tem que ter em mente o que você quer. O que você quer para você. Né? Qual é o seu ponto de chegada. E a partir desse ponto de chegada, você traça a sua trajetória. Para cada um vai ser diferente. Cada um tem anseios diferentes. Cada um tem um ideal, né, assim, de tipo, independência financeira. Isso nem é uma palavra para muitas pessoas. Assim. A gente quer viver de forma autêntica, sendo quem nós somos. E sobreviver em cima disso. Né? Então, assim, para cada pessoa vai ser etapas, né, um pouco diferentes, se comparado às minhas, se comparado às suas, e por aí vai. Né? Mas, assim, o que eu quero que vocês saibam é assim, que a gente tem uns aos outros, em primeiro lugar. Né? A gente tem essas plataformas aqui para eu aqui do Rio de Janeiro, você aí de Fortaleza, a gente trocando conhecimento, trocando ideias relevantes, avançando, né, com a cena do malabarismo nacional. O Malabares Brasil nasceu recentemente e, cara, o negócio tá bombando. Em tá menos muito legal. de 1.000 seguidores. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande, usando ferramentas que estão aqui, né, assim, a nossa mão, né, o nosso celular, ele pode ser usado para avançar, né, na nossa cena como um todo. Isso eu diria que é incrível, sabe? É um potencial muito grande. Me tira uma dúvida, quantos anos você tem, Pedro? Que eu esqueci. Eu tenho 23 anos. 23, eu tenho 21. Cara, se a gente for, para quem não sabe, eu e o Pedro, a gente faz parte de um grupo no WhatsApp que chama Malabartistas, que reúne alguns amigos nossos e, enfim, são de várias partes do país e tem vários malabaristas de várias partes do país. E eu estava perguntando pro pessoal a idade deles outro dia e vi que o mais novo tinha 19 e um dos mais velhos tinha 27. Cara, a gente meio que já nasceu nesse boom da internet. A gente sabe trabalhar as redes sociais meio que sem querer, assim, a gente faz isso meio que sem pensar. Esse lance de conectividade em tempos de pandemia me mostrou que a gente pode ressignificar muitas vezes a forma de fazer arte, de ganhar dinheiro com arte. Tudo está nas nossas mãos, sabe? Assim, eu conheci muita gente por causa de arte na internet. Eu conheci você por causa de arte na internet. Então, assim, eu vejo que tem gente produzindo cursos de malabares online, cursos de diabolô, de contato. E, cara, se você tem um conhecimento e se organiza, estuda, como que eu posso fazer para otimizar os meus lucros com a internet? Olha, o Kainan, ele tá no grupo, ele tem 17, é o mais novo. E, tipo, velho, a gente... Tamo aí. A gente tá nessa vanguarda, sabe? Assim, até pouco tempo, cara, você não precisa voltar muito tempo. Muitas pessoas aprendiam truque, aprendiam a fazer... Não existia internet. Antes de 2005, não existia YouTube. Antes de 2005 não existia YouTube. Então, a galera que aprendia truque, aprendia ou viajando sozinha, ou vendo outra pessoa fazendo. Aqui nessa interface, a gente tem acesso ao Brasil inteiro de malabaristas, produzindo vídeo, editando vídeo, e tutorial, e pessoa conversando, e todo mundo interagindo e se pondo pra cima. Então, assim, cara, o que é mais incrível do que isso? Para quem não sabe, a Malabares Brasil, ela não é minha. Eu sou um administrador na Malabares Brasil. Quem criou a Malabares Brasil foi o Matheus, que a gente citou alguns minutos atrás, que é o Matheus Kominski. Você sabe a cidade do Matheus? Ele é de Joinville? Cara, eu não sei dizer de cabeça, não. Enfim, ele é mais lá pro sul do Brasil. E, cara, é muito legal isso, porque assim, eu, morando em Fortaleza, fiz amizade com um cara que mora lá no sul do país. A gente, a mais de 4.000 quilômetros de distância um do outro, e a gente troca conhecimento, troca movimentos, e eu acho que a Malabares Brasil, ela nasceu nesse intuito, assim. Você não precisa ter 10 anos de malabarismo para estar lá, você pode ter começado a praticar agora na quarentena. E depois a gente posta um vídeo de alguém que tem 10 anos de malabarismo. Não é isso que vai fazer você estar lá ou não, sabe? Mas é esse espírito de conectividade, de você ver alguém que tem uma linha de malabarística parecida com a sua, ou que você admira, e nada te impede de chegar no direct da pessoa e falar, poxa, que legal aquele vídeo, como que você fez aquele movimento no minuto tal e tal e tal?
e assim você conecta as pessoas. Eu acho que isso também está ligado à forma de ganhar dinheiro com o malabarismo, porque você está aumentando aquilo que você falou. O que a gente faz na rua em relação a conhecer as pessoas, trocar informação e se apoiar, a gente pode fazer isso na internet também. Então, assim, vamos ressignificar as coisas, vamos trazer isso para o virtual. É isso, você falou tudo agora. Tem todo esse terreno ainda que a gente pode capinar e explorar, entendeu? E agora eu vou fazer um adendo, assim, que eu fiquei muito feliz. O Emerson Noise está na live e ele mencionou, é muito massa ver que está surgindo uma nova geração que está super mobilizada. O Emerson Noise, ele é daqui do Rio de Janeiro, não sei se é naturalizado do Rio de Janeiro, mas eu conheci ele aqui e ele foi uma das pessoas que me ensinou muita coisa, assim. Eu considero ele um dos meus primeiros professores de malabares, é o Emerson Noise. O cara, ele tem, assim, altas rotinas, altas apresentações, já fez várias performances. Eu acho ele referência e ver, assim, meio que a aprovação da geração que faz parte da nossa, mas que tava, tipo, já estava na cena muito antes de eu ter começado. Isso para mim, é um selo de qualidade, tá entendendo? Então, assim, o que a gente está fazendo é certo. E tá no caminho certo. Assim, a gente só tem que continuar a cultivar essas iniciativas de manter essa união e tocar para frente, entendeu? Bola para frente sempre, porque a arte ela tem um potencial muito grande de mudar não só pessoas, mas como o país, sabe? A gente vive em cima disso e muitas vezes a gente não repara, mas enfim. Eu não consigo ver a arte como uma competição, sabe? Eu vejo como algo que a gente tem que se ajudar sempre. Eu não consigo ver arte como um ranking. Agora eu vou me tornar o melhor malabarista de não sei qual lugar. Para mim isso não tem nem graça, sabe? Não tem essa competitividade. Exato, a gente tem que se unir não para se tornar o melhor malabarista, mas para como a gente pode fazer para o malabarismo ficar melhor como um todo, porque assim a gente vai ter malabaristas melhores. E acho que esse é um raciocínio muito legal para se ter em mente quando a gente fala de chegar na cena e trabalhar com ela, né? É você não viver em cima da arte, mas viver com a arte, viver para a arte. Eu acho que isso é muito importante. Irmandade acima de tudo, sabe? Essa coisa de via de mão dupla para todo mundo. A minha relação com você é uma relação recíproca de admiração e de inspiração. Né? E é assim com absolutamente todos os outros amigos. O que eu quero dizer com inspiração e admiração? Eu vejo o que você faz de novo e isso me instiga a treinar e eu me inspiro na sua forma de levar a vida, na sua experiência, na sua bagagem, como forma assim, de me manter também no trajeto, sabe? Assim, de me manter firme e forte, porque a gente tem segurança, sabe? A gente não é de ferro, a gente tem muitas recaídas, a gente tem pressão família, tem pressão N pressões. N pressões. E às vezes a gente esquece, sabe? Por que a gente começou a fazer isso? Porque é incrível, é parte da nossa essência e tem, como eu disse, esse potencial todo enorme. E assim, você tinha falado em relação a que a gente tem problemas externos também. Então, não basta só os problemas que viver com a arte ali vai gerar na sua vida. O dia hoje não foi bom, não fiz muito dinheiro. Não estou achando o meu desenvolvimento tão legal. A gente tem N outros problemas, e por isso que é mais importante ainda esse lance da conectividade com os artistas. Às vezes você não tem uma rede legal de artistas na sua cidade. Eu tenho o privilégio de ter. Eu tenho a Sam, eu tenho a Raíssa. Várias pessoas que estão comentando aqui são da minha cidade. Eu tenho a chance de estar com essas pessoas pessoalmente, me apoiando, enfim, me dando conselhos. A Raíssa acabou de entrar. O Heitor, do Zatara Flow. Então, assim, se você não tem, crie grupos, sabe? Crie grupos entre artistas, porque provavelmente, mesmo que a pessoa viva do outro lado do país, ela vai ter, às vezes, alguma problemática semelhante à sua.